Olá a todos, sou Simon Missirian, sou médico ortopedista, esse é o canal Medicina dos Joelhos. O objetivo aí de retirar dúvidas que você às vezes não consegue tirar no consultório, para poder ajudar quem está com algum sintoma de artrose de joelho. Na verdade aqui a gente vai falar sobre tudo relacionado ao joelho, lesões esportivas, lesões ligamentares. E nessa série agora que a gente está conversando sobre artrose de joelho, no primeiro vídeo eu fiz um apanhado geral. Nesse segundo vídeo a gente vai fazer subdivisões do tratamento, do diagnóstico, como que é o tratamento da artrose de joelho. E nessa primeira parte vamos falar especificamente sobre o tratamento conservador da artrose de joelho. Como eu falei no último vídeo, o tratamento conservador ele envolve um apanhado multidisciplinar que a gente fala. A artrose ela não foi só causada por um motivo, então a gente precisa atacá-la de diversas maneiras, a gente precisa tratá-la de várias frentes para poder ocorrer uma melhora no sintoma e na qualidade de vida da pessoa que convive com artrose. Um dos principais fatores que eu falo e insisto muito com os pacientes, e até falei no último vídeo, a perda de peso. O primeiro fator importante no tratamento conservador da artrose. A gente sabe que muitas vezes existe uma associação muito importante da obesidade com o desenvolvimento de artrose, principalmente no joelho. E todos os estudos mostram que a perda ponderal, eventualmente 10% do peso, para quem tem uma obesidade diagnosticada, diminui até 40% a 50% dos sintomas, considerando que o principal sintoma da artrose é o sintoma doloroso, é a dor. Então eu acompanho vários pacientes que às vezes tentam por conta própria tentar fazer uma dieta, reduzir o peso, iniciar uma atividade física, é algo que a gente orienta também. Porém, a gente sabe que eventualmente já está num nível que é difícil você fazer isso sozinho. Então, eu sempre oriento e deixo muito claro que a gente não consegue fazer sozinho isso, né? O médico não consegue fazer sozinho, o paciente não consegue fazer sozinho, e os familiares também, às vezes, têm essa carga de querer ajudar, mas sozinho muitas vezes é muito difícil. Então, algo que eu sempre digo, o acompanhamento multidisciplinar, e eu preciso ali junto dos pacientes, você precisa ter um profissional da nutrição, nutricionista acompanhando junto, você precisa ter um fisioterapeuta acompanhando junto, é uma outra parte do tratamento conservador que a gente vai falar, e eu preciso muito do professor de educação física também, montando um treino, fazendo algo que a pessoa que tem artrose consiga fazer. Eventualmente não há uma restrição, antigamente a gente falava que tinha uma restrição de impacto, coisas que não pode fazer, exercícios livres não pode fazer, e hoje já se sabe que é o contrário, não existe mais essa restrição para uma pessoa que tem artrose de determinados tipos de exercício, né? Exercícios, o principal no tratamento e na melhora dos sintomas é o fortalecimento da musculatura da coxa, fortalecimento do músculo do quadríceps. Exercícios que melhoram essa mobilidade, melhoram a força muscular, melhoram a propriocepção, que é o cérebro perceber onde que está o joelho no espaço, eles estão provados como uma melhora importante sintomática. Agora, a perda de peso, ela, em questão de sintomas, ela, em relação à quantidade de melhora de sintomas, ela é do primeiro lugar, né? A fisioterapia, claro, tudo tem que ser caminhado, tudo tem que ser feito junto. Não adianta só perder o peso sem fazer o fortalecimento. Não adianta só fazer o fortalecimento sem a perda de peso. Pensando que é um tratamento multidisciplinar. Eu sempre encaminho os pacientes para o nutricionista. E eu converso com eles a importância do acompanhamento com o profissional nutricionista. E todos dizem que durante a consulta falam, doutor, eu estou com uma perda de peso, eu estou com esse peso, às vezes acima do ideal, mas eu não como, não tenho nada da minha dieta que eu vejo que eu consiga ajustar.
Eu como normalmente, eu como uma quantidade que para mim é a quantidade adequada, eu como muito pouco, eventualmente, muitos pacientes falam, porém, é nesse momento que o nutricionista vai entrar. E o nutricionista ele vai fazer todo o interrogatório alimentar, vai fazer toda a compensação, vai pegar tudo que você come, vai analisar exatamente o número de calorias, não necessariamente vai ter, vai retirar alguma coisa que você goste ou não, porém é preciso fazer esse acompanhamento com o especialista, porque ele vai saber aonde vai conseguir tirar, o que vai ter que trocar, colocar no lugar, e o que tem que ser feito com foco no déficit calórico, com foco na perda de peso. Então isso é algo que eu deixo muito claro e deixo essa importância do acompanhamento nutricional para os pacientes com foco na perda ponderal, na perda de peso. Na questão do exercício físico, eu já dei uma introdução, porém hoje já se sabe que não é o impacto, pelo contrário. Existem muitos corredores de longa distância, corredores idosos, e antigamente se falava numa associação entre artrose, entre desgaste da articulação e o impacto repetido e o impacto da corrida, dos exercícios que têm um impacto. Mas hoje já se sabe que é o contrário, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele consegue entender que está sendo usado aquela articulação, tanto que nos estudos mais atuais, corredores, maratonistas, corredores de longas distâncias, são totalmente assintomáticos em relação ao joelho. Claro, em quem não tem nenhuma predisposição, para quem não tem nenhum diagnóstico de artrose ou uma doença que tenha a associação com artrose secundária, né, uma artrite reumatoide ou algo assim. Mas mesmo quem tem predisposição, nos maratonistas, nos corredores de longa distância, apesar do senso comum dizer que esse impacto repetido, uma pessoa que corre 42 km, né, tendo esse impacto aí por às vezes 2 horas e meia, com certeza essa pessoa ia ter o desenvolvimento de artrose, até porque a corrida é momentânea. Essa pessoa que faz uma maratona, ela tem treinos diários, treinos diversas vezes por semana. E ao contrário, o nosso corpo ele é tão inteligente que ele fortalece a cartilagem, ele fortalece a musculatura e evita o desenvolvimento da artrose nesses pacientes. Por isso que é importante, existe muita associação entre o sedentarismo e a artrose também. Mas eu sempre oriento meus pacientes a importância de começar uma atividade física que goste. E eu não falo qual atividade física deve começar. Eu sempre falo que todos os estudos, não sou nem eu que digo, mas os estudos mostram qualquer atividade física que a pessoa goste, consiga fazer, eventualmente nessa fase inicial, o que vai conseguir fazer vai ser um pilates, uma bicicleta ergométrica, algo mais tranquilo, mas sempre como uma ponte para fazer uma atividade que canse, uma atividade que desenvolva a sua capacidade aeróbica, fazendo com que haja melhora na sua predisposição à atividade física. E qual atividade física deve fazer? É isso que é o detalhe, é o que goste. Se a pessoa não gosta de musculação, tem que ser feita uma atividade que faça um fortalecimento muscular. Tem gente que não gosta de musculação, mas gosta de pilates. Tem gente que odeia pilates, mas gosta de musculação. Tem que ser necessariamente hidroginástica? Não necessariamente hidroginástica. Tem gente que gosta da hidroginástica, mas tem gente que odeia. Então eu acho que o principal aí é entrar, mudar a cabeça da pessoa que tem artrose, estimular a fazer uma atividade física, e não aquela atividade física obrigada, aquela atividade física que eu tenho que ir porque o médico mandou, porque eu tenho que fazer. Pelo contrário, é uma mudança de ideia. É uma introdução do esporte na vida que talvez uma pessoa que nunca conseguiu fazer. Eu sei que, dependendo do momento que a pessoa está, é muito difícil. Então, às vezes a hidroginástica acaba sendo aquele momento, para quem nunca fez uma atividade, algo mais tranquilo de se iniciar, de se fazer. Mas isso não impede de mudar para outros tipos de atividade, certo? Eu acho esses os 2 pilares iniciais do tratamento conservador, e algo que eu sempre bato muito na tecla no consultório, e algo que a gente vê que tem uma resposta importante no tratamento inicial em relação aos sintomas. Mesmo que haja uma artrose importante, uma artrose avançada,
a gente tem melhora de sintomas nessa fase. E às vezes um paciente, uma pessoa que chega no consultório querendo já operar de tanta dor que tem, de tanta limitação que tem, com esses meses iniciais, com essas sessões iniciais desse tratamento conservador inicial, que é relativamente simples, mas eu preciso de todo esse ecossistema acompanhando, né? Do fisioterapeuta, do nutricionista, do professor de educação física, é uma equipe. E essa equipe bem alinhada, às vezes ela tem uma resposta importante nesse tratamento inicial de um paciente que com 60 anos, que já tinha chegado ali para tentar fazer uma prótese, a gente consegue adiar essa cirurgia, esse procedimento mais invasivo para daqui 5 anos, daqui 7 anos, daqui 10 anos. Um ano que a gente ganhe, que seja, já é importante para o paciente. Até mesmo que no futuro evolua para uma prótese, fazer a prótese num paciente que perdeu peso, que já está com fortalecimento muscular adequado, que já começou uma atividade física, costuma ter um resultado muito melhor do que passar diretamente para uma cirurgia grande num paciente que está totalmente sedentário com peso inadequado, certo? Então, esse é o assunto de hoje. Vamos dividindo aí o assunto em várias etapas. Questão de artrose, vamos falar futuramente aí sobre a cirurgia, sobre a artropatia total de joelho, sobre os bloqueios, sobre os procedimentos de infiltração, mas hoje o assunto seria esse, certo? Deixe nos comentários aí as sugestões de temas futuros. Vamos falar bastante de medicina esportiva também, de lesões esportivas, lesões de ligamento cruzado, lesões de ligamento cruzado anterior e posterior. Mas eu acho que essa série inicial de artrose vai esclarecer bastante coisas que a gente eventualmente não tem tempo no consultório para poder esclarecer. Então deixe nos comentários aí sugestões. Curta e compartilhe com quem você sabe que possa ser ajudado com esse vídeo. E até a próxima e um abraço.